também. Daniel capítulo 6, o versículo 9 em diante nós vamos estar lendo. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz oração. E tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, ele te livre. Eu quero expressar essa palavra tirando Daniel e dizendo para as conectadas em oração: o rei cujo diante do qual vocês continuamente servem e oram, ele os livre, ele as livre, em nome de Jesus. Essa é uma palavra que todas nós que somos cristãos conhecemos. E até aquelas que não são já conhecem, porque tem até filme a respeito de Daniel. Agora tem novela que fala e conta as histórias da Bíblia. Ficou muito mais fácil todo mundo conhecer. Mas nós vamos poupar você dos dados históricos dessa palavra. Eu quero falar somente sobre sentenças contrárias. Algumas pessoas vieram aqui e falaram sobre situações que viveram, que deixaram triste, que atravessaram, e que dentro de suas denominações, que não nos interessa aqui dizer quais são, por quê? Porque em todas elas isso vai acontecer. As igrejas crescem, e por causa do crescimento, às vezes não há espaço para todas as pessoas que têm algo de Deus para falar, se expressar. Às vezes não é por mal, às vezes não é por uma perseguição humana, mas sempre será por uma perseguição maligna. A palavra de Deus disse, e alguém já falou aqui também, não sei se na oração ou se numa menção, a própria palavra de Deus, que a nossa luta não é contra a carne, e a nossa luta não é contra o sangue, não é contra as forças naturais. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Observe que elas atuam nos lugares celestiais. Elas atuaram aqui para tentar fazer Daniel parar de orar diante do seu Deus. Daniel crente, Daniel fiel, Daniel cheio de talento, Daniel cheio de autoridade, Daniel que tinha intimidade com Deus, mas em um determinado momento o inferno se levantou para calar Daniel. E na sua vida e na minha vida não vai ser diferente, nem hoje e nem nunca, enquanto o Senhor não vier nos buscar.
Bíblia diz que nos últimos tempos sobreviriam sobre a igreja tempos trabalhosos, onde homens amantes de si mesmo fariam do reino, da obra de Deus, um negócio. Então hoje está muito difícil saber quem é e quem não é. Eu posso estar pregando para você aqui e você não conhece a minha vida, você não sabe quem eu sou. Quem me conhece é Deus. Quem conhece Fabiana é Deus. Quem conhece você é Deus. Quem conhecia Daniel era Deus. Então, querido, independente se é de Deus a pessoa, se ela está seriamente na obra, ou se ela está ali por um negócio lucrativo para ela, ou se ela está fingindo, não importa. Porque o que importa é que a nossa luta, entende que quando o versículo diz não é a luta de Deus, é a nossa. Às vezes nós dizemos, porque a batalha é do Senhor. Sim, é Ele que nos dá vitória, mas nós temos participação ativa para que a vitória chegue, para que a família seja liberta, para que a cadeia seja quebrada, para que as pessoas consigam romper em fé e permanecer, para que a cura aconteça. Nós somos parte ativa dessa obra de Deus. Eu ontem falava lá na igreja, e eu estou tentando correr aqui porque eu sei que vocês têm compromisso, já foi dito. Eu ontem falava lá na igreja. Foi ontem? Não, foi hoje na consagração, é muita coisa. Hoje na consagração, alguém foi pregar e eu peguei o gancho e eu estava falando. Irmãos, algum tempo a gente vinha para a igreja, sentava e achava, Deus já fez tudo, porque Cristo já sacrificou e Ele fez tudo. Não, Ele fez a parte dele, mas existe uma parte que é nossa. E essa parte, irmão, a grande porção dela é a oração. Sem oração, o crente não permanece de pé. Sem oração, não tem batismo com o Espírito Santo. Sem oração, não tem cura. Sem oração, a igreja não avança. Esse grupo, irmãos, eu creio que ele foi levantado por Deus. E eu oro para que não seja o único. Eu oro para que em toda parte, eu lembro que quando a Jo, uma coisa liga a outra. E a Jo é uma bênção mesmo, né, na minha vida. A Fabiana também já conheço a Fabiana há muito tempo. E eu lembro que quando eu estava, a gente tinha uma congregação aqui, do outro lado da rua, agora é na outra rua, porque nós habitamos em tenda. E eu lembro que o Senhor me despertava pelas madrugadas e falava, clama pelas mulheres que estão prostradas, eu quero usá-las. E aquilo me atormentava assim de uma maneira, digo, positiva, né? Porque quando Deus fala, você não consegue ter paz enquanto você não obedece. Você não consegue ter paz enquanto você não obedece. E eu lembro que eu comentei com algumas irmãs lá na igreja, irmãos, vamos começar um propósito, eu vou começar a jejuar. Todos os dias eu vou estar aqui na igreja pela manhã, e foi um longo tempo, e todos os dias pela manhã a gente fez um propósito para orar, para que Deus levantasse as mulheres em todos os lugares. E o Senhor começava a falar, ora para que um grande exército se levante em oração. E nós começamos a fazer isso, eu e talvez mais 2 irmãs, ou no máximo 3. E o tempo passou, eu falei, Jesus, ninguém apareceu aqui se levantando. E Deus falava, continua. Boca no pó, jejum, oração. Eu quero levantar mulheres. E eu lembro que um dia a gente convidou a Jo e ela estava trabalhando. Foi uma época que ela parou de trabalhar. Deve ter sido a mesma época, né? Quando a gente já tinha terminado já de orar. E ela foi lá, alguém chamou, não sei se foi eu, se foi a irmã que chamou ela para pregar, e ela pregando, e ela falou assim, irmã, eu tô sentindo um negócio assim, que é o tempo da gente levantar, sabe? E vir pro meio, sabe? De abrir mão de algumas coisas que são importantes para nós, para fazer a obra de Deus, de se entregar mesmo. Ela estava inflamada. E eu olhei para ela e falei, você é a resposta da minha oração. Meu Deus, aleluia. E aí não demorou muito, passou alguns meses, e ela me chamou para entrar no grupo. E eu falei, Jesus, é mais de mulher aí nesse meio metido aí nesse negócio. Meu Deus, aleluia. Então eu creio, irmãos, que esse grupo nasceu do coração de Deus. Porque nós precisamos orar mais. Nós precisamos andar mais unidas. Igreja não é rótulo. Igreja não é isso aqui. Não é aquilo ali. Tudo isso faz parte e torna muito mais fácil o nosso trabalho. Mas a igreja consiste em um grupo de pessoas reunidas no lugar com um propósito de crescimento do reino de Deus. Vai muito além de placa. Vai muito além de placa.
Vai muito além de reconhecimento. Glória a Deus. De título. Vai muito além disso. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, onde nós temos que andar revestidos do poder de Deus, porque o inferno está contra-atacando a igreja do Senhor. E toda hora nós vemos uma palavra, um escândalo, uma coisa que acontece. Irmãos, é tempo de nós nos unirmos. E o propósito com que Deus levantou esse grupo foi realmente fortalecer a igreja. Glória a Deus, aleluia. Satanás se levantou ali através daqueles homens para calar Daniel. Porque Daniel fazia constante oração diante de Deus. E a constante oração diante de Deus, se você for ler todo o contexto da história, que Daniel fazia não era por ele. Era pelo povo que estava cativo. Essa terra não era a terra deles. A condição não era a condição que Deus tinha para eles. Eles estavam debaixo de uma condenação, de um juízo. Eles estavam ali, ainda que eles podiam usufruir das coisas da Babilônia, ainda que ali o rei dava a eles liberdade de cultuar, mas não era a terra deles. Eles não estavam no templo, eles não estavam na posição a qual Deus desejava que eles estivessem, fluindo em glória. Não era essa a condição. Ali eles estavam sendo contaminados, ali eles estavam absorvendo toda a cultura babilônica, ali eles estavam contaminando-se, ali eles estavam provando dos manjares do rei e estavam começando a gostar. E Daniel se coloca, né? Esse desejo de Daniel de se colocar sem desejar o reconhecimento, que as pessoas vissem e dissessem: Daniel está orando por nós. Não. Ele me comove. Ele se coloca para interceder pelo povo e por ele mesmo. E a Bíblia diz que ele foi ameaçado, mas ele não se intimidou. E eu quero dizer isso para as conectadas nessa tarde. Você sempre será ameaçada, porque a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando. É uma ação contínua. E eu mentiria para você se dissesse contrário, querido. A partir de hoje não vai acontecer mais. Quando a gente prega essas coisas, a pessoa diz assim: está repreendido, em nome de Jesus. Como se fosse cessar isso, mas não, você